Em sessão solene realizada no último dia 14 de junho, a Câmara de Vereadores concedeu o título de cidadão joseense ao pastor Júlio Ramos. A concessão do título foi um reconhecimento às ações sociais do pastor, que há quase 50 anos se dedica a mudar a vida das pessoas através do ensino da música. O pastor Júlio, além de ele ser também pregador da palavra de Deus, ele também teve esse dom de ensinar música e, na verdade, traz uma transformação, principalmente para os jovens da nossa época, que muitas vezes está assim meio perdido, sem objetivo. Então a música traz para ele um motivo, uma espécie de uma motivação para ele dar continuidade também até a outros estudos mais profundos, mais para frente. O pastor Júlio aprendeu as primeiras notas musicais com o pai ainda na infância, mas sua trajetória musical começou anos depois, junto com ações pastorais na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 1965. Eu comecei com um violão aos 8 anos, um violão que eu ganhei de presente do meu pai, que eu também era admirador dele, que ele tocava violão muito bem, né? Apesar da simplicidade dele, até de não saber nem ler e nem escrever, mas ele tocava violão e sempre eu dizia o seguinte: se eu tocar metade que meu pai toca, já está bom, né? E isso foi até os 17 anos, quando eu aceitei Jesus. Daí, quando eu aceitei Jesus, eu aprendi a música com o pastor Zenando e comecei a aprender a clarineta para tocar na banda. Depois foi formado um conjunto, e nesse conjunto que eu tocava violão, também passei a tocar bandolim, né? Que foi um instrumento básico para mim depois ensaiar o coral, que mais ou menos em 69, 70, eu assumi esse coral lá em Campos do Jordão, né? E os demais instrumentos eu venho, né, pesquisando, estudando, tendo videoaula para poder passar para os meus alunos. O irmão Júlio, ele tem dedicado a sua vida ao ensino. É tão importante que nós temos acompanhado a trajetória dele, que ele tem passado por esses 97 templos que nós temos pela cidade, e ali ele tem formado os grupos, tem formado as equipes, e cada uma das nossas igrejas, ela tem os seus grupos, tem os seus conjuntos, e isso, de uma forma geral, tem sido de muita importância, muito bom para as pessoas que ali vão, pessoas que se interessam pelo método que ele tem usado, o método carinhoso, o método que é constante, persistente, e as pessoas têm adquirido esta confiança. Então a trajetória dele na música, para a igreja, para São José dos Campos, tem sido de suma importância. Por isso hoje essa honra tão grande, dar esse título para ele de joseense. Eu acredito aqui falando, né, São José dos Campos está ganhando mais um cidadão joseense. Aos 65 anos, 47 deles dedicados à música e à vida pastoral, o pastor Júlio já ensinou a arte musical a inúmeros jovens que participam das ações da igreja. Ele também é responsável pela criação do coral Cântico de Vitória. O irmão Júlio, para mim, foi um professor, não só nível técnico, mas uma pessoa que me deu muita experiência, porque a gente trabalhou juntos na igreja, desenvolvemos o trabalho de escola de música, a gente trabalhou junto na orquestra, na banda de música, e hoje para mim é um privilégio estar nesse evento aqui, porque ele realmente é uma pessoa exemplo para a gente na igreja, uma pessoa que trabalhou muito tempo, dedicou muito tempo da vida dele na nossa igreja. Sou aluna dele desde os 10, então 16 anos, já que eu já estou com 26. Então eu aprendi muito com o irmão Júlio. A minha família também toca, graças ao irmão Júlio também. O projeto, que concedeu o título de cidadão joseense ao pastor Júlio, é de autoria do vereador Shakespeare Carvalho. Os parlamentares aprovaram a iniciativa por unanimidade. O pastor Júlio é um símbolo para a nossa instituição, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, pelo trabalho que ele tem feito. Então o pastor Júlio ele aperfeiçoou, hoje vários músicos que tocam em várias bandas importantes, não só em São José dos Campos, mas pelo mundo todo, aprenderam com ele, iniciando com ele esse trabalho na banda da Assembleia de Deus de São José dos Campos. E eu acho que o município de São José dos Campos, como pessoas como o pastor Júlio, devem ser reconhecidas, devem ser levadas a sério, devem ser incentivadas, pessoas que devem toda a nossa consideração e o merecimento
dessa honraria aí que a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou, que é o título de cidadão joseense para esse homem de Deus, que a gente costuma falar, que abraçou São José dos Campos e, de bom grado, tem feito um trabalho de ressocialização, um trabalho cultural e tem levado aí a música aí que eleva o nosso espírito, eleva a nossa alma. A homenagem ao pastor Júlio reuniu mais de 300 pessoas no plenário da Câmara, entre familiares, religiosos, políticos e amigos do pastor.